Durante essas 2 semanas, eu fiquei conversando com Deus e perguntei a Ele, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Fale comigo, porque quando nós vamos levar uma palavra, seja na célula, ou imagino eu que num culto, vou confessar algo para vocês aqui, é a primeira vez que eu prego num culto, e na verdade era algo que eu esperava, essa direção do Senhor, essa oportunidade do Senhor. Então, quando a gente se propõe a ministrar, primeiro a gente tem que se permitir ser ministrado pelo Senhor. Então, quando eu falei para o Senhor, conversando com o Espírito Santo, Deus, me dá um tema, fala no meu coração, ministra no meu coração. Antes de uma palavra, antes de ser ministrado propriamente dito, primeiramente Ele me deu um tema. Só resta uma saída. Falei, beleza, Espírito Santo, show. E aí? O que mais? O que isso quer dizer? O que o Senhor quer falar comigo? A questão é, queridos, que na verdade só existe uma saída. A saída que nos aguarda, a saída que nos espera, a saída que a gente precisa exercer todos os dias é a saída do arrependimento. A gente precisa exercer o arrependimento na nossa vida todo momento, todos os dias. No início da minha conversão, há 12 anos atrás, uma frase que eu guardo no meu coração, que diz assim, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados pelo menos um dia antes da nossa morte. É verdade ou não é? É verdade. Deus me deu uma palavra, e eu queria compartilhar ela com vocês, que está em Lucas 15, é uma palavra conhecida, que a gente já está careca de ouvir, mas se vocês puderem estar abrindo, Lucas 15, a partir do versículo 11 até o 24. É uma palavra conhecida, é a parábola do filho pródigo. Amém? Diz assim, e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores naquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Até aí. Essa história aqui é uma história muito conhecida, é uma história que a gente aprende desde pequenininho. Se a gente pegar o Thales, o Miguel, o Pedro, a Cecília, qualquer criança, eles vão conseguir contar essa história para nós, porque a tia Kelly, né, tia Kelly, conta essa história ali no Ministério Infantil. Então é uma história muito conhecida já. E o que essa história pode nos trazer? O que essa história nos traz hoje? Essa história ela nos conta
um filho que estava ali caminhando com o pai dele, com o irmão dele, na sua casa. Eles tinham um certo conforto na sua casa, eles eram ricos, o pai fala que eles tinham posse, mas aquele filho ele não estava feliz com o que ele tinha. Então o que ele chega para o pai dele e fala? Pai, o negócio é o seguinte, não estou feliz, pega a minha parte da herança aí, me dá, que eu vou sair fora. O pai, beleza, entrega o que ele quer e deixa ele ir. Porque o pai é um pai amoroso, né? O pai quer agradar o filho, deixou o filho ir. Queridos, Deus, Ele tem o maior prazer em nos perdoar, não é verdade? Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus nos arrepende. Quando nós nos arrependemos de forma genuína, o Senhor, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Mas primeiramente, nenhum pai gosta de ver o filho errando, certo? E eu não gosto, tenho certeza que o Brinquinho também não gosta de ver os filhos errando. Quando os filhos fazem uma arte lá, Brinquinho, você gosta? Não gosta, né? Mas eu também particularmente fico muito feliz quando o Thales e a Luísa chegam em mim e falam assim: papai, me perdoa por determinada arte, por determinada situação. A Luísa extrapola um pouco, viu? Não, é brincadeira. Então, quando um filho erra, Deus perdoa quando ele se arrepende de verdade, quando nós nos arrependemos de verdade. Mas o que um pai espera quando o filho erra e pede perdão? O que um pai espera? Que o filho não erre mais, certo? Deus é assim também, é exatamente dessa forma. Deus vai lá, a gente se arrepende, Deus nos perdoa, certo? A gente se joga na presença do Senhor arrependido, e Deus, com todo amor, com todo carinho, Ele nos perdoa. Depende de nós. Mas existem 3 mudanças radicais quando nós erramos: uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude e uma mudança de direção. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos diante do Senhor, é isso que Deus espera. Quando nossos filhos, ou melhor, você que não é pai ainda, você é filho, com certeza. Quando você erra e você pede perdão para o seu pai, para sua mãe, com certeza eles vão te perdoar. Mas eles esperam que você não erre mais, eles esperam que você não peque mais. Então, o arrependimento, ele exige de nós essas 3 mudanças radicais. E deixa eu te falar uma coisa muito séria, muito séria. Se em algum momento da sua vida você errou, pediu perdão para Deus, mas você não teve essas 3 mudanças radicais na sua vida, eu vou repetir: pensamento, atitude e direção, eu sinto muito em te dizer, mas você teve só um remorso. Ou um sentimento qualquer, sei lá, gases, sei lá, qualquer coisa. Menos o arrependimento verdadeiro. Na Bíblia, nessa história que nós acabamos de compartilhar, a gente consegue ver essas 3 mudanças radicais na vida do filho pródigo. E eu queria compartilhar com vocês essas 3 mudanças radicais. Lá no versículo 17, que diz assim: imagina, o filho pródigo, ele estava lá, todo destruído, né, todo arrebentado. E de repente, lá no versículo 17, diz assim: caindo em si, ele pensou. A primeira mudança radical, ele pensou. Todos nós conhecemos o certo e errado, certo? Certo, gente? Amém. Todo mundo. As crianças, né, quando comete ali alguma arte, a gente vai lá, corrige. Então, todo mundo conhece o certo e o errado. Imagina o seguinte: eu sou muito desorientado, no trânsito, principalmente. A Lilian sabe disso. Então, quando eu vou em algum determinado lugar, pela segunda vez, por exemplo, algum lugar que eu não tenho muita habitualidade em ir, eu não sei se com vocês acontece isso, comigo sim. Mas se eu estou indo pela segunda vez, eu sempre penso assim: eu acho que eu estou vindo pelo lugar errado.
eu não lembro dessa árvore, eu não lembro desse muro, eu acho que eu estou no caminho errado. Quando nós pecamos diante de Deus, quando nós pecamos diante do Senhor, inevitavelmente a gente sabe que a gente está errando. É ou não é? A gente sabe que está errado. Nós sabemos que estamos pecando. Só que Deus, Ele é tão grandioso que Ele deu a intelectualidade para nós discernirmos o certo e o errado. Quando pecamos diante do Senhor, nos arrependemos do nosso pecado, genuinamente voltamos ao Senhor, Ele espera que nós tenhamos um pensamento radical, uma mudança de pensamento radical. Poxa, eu não vou errar mais, eu não posso ir por aqui mais, esse caminho aqui dá ruim, não é isso que Deus espera de mim. A segunda mudança radical que nós vemos do filho pródigo, que nós podemos trazer para a nossa vida, é a mudança de atitude. Ainda no versículo 20, lá no versículo 20 diz o seguinte: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Então imagina o seguinte, o filho pródigo estava lá, destruído, pecando, bebendo, usando todo o dinheiro, toda a riqueza, todos os bens que o pai deu para ele, usando de forma descabida. Então, de repente, ele cai em si. A primeira coisa, o pensamento, a mudança radical. Opa, peraí, os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu, e eu estou aqui pedindo comida dos porcos. Então, peraí, eu vou me levantar. Como é que diz? Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. A mudança de atitude. Ele estava indo aqui, todo zoado, gastando tudo, fez tudo que não devia. De repente ele pensa, eu falei, opa, peraí, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, me perdoa. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? A vida do filho pródigo estava completamente destruída, ele estava vivendo de uma forma totalmente desvirtuosa. A vida dele não estava glorificando a Deus. Como está sendo a sua vida hoje? Como está sendo a nossa vida hoje? A nossa vida, ela tem agradado a Deus? O que nós estamos fazendo com o bem mais precioso que o Senhor poderia ter nos dado? Os bens mais preciosos que o pai deu para o filho pródigo, ele gastou, ele zoou, ele acabou com tudo. E o bem mais precioso que o Espírito Santo nos deu, como nós temos usado? O bem mais precioso que o Senhor poderia ter nos dado foi o sopro de vida. A nossa vida, ela tem glorificado a Deus, ou ela tem glorificado as coisas do mundo? Por exemplo, você está aqui agora, nós estamos aqui agora. Eu tenho certeza que quando você estava lá na sua casa hoje de tarde, quando alguém te chamou para vir, e você aceitou o convite para vir, falando: Deus, eu vou lá naquele culto hoje, eu vou lá. Eu tenho certeza que Deus se agradou tremendamente disso. O coração do Senhor se encheu de alegria por você decidir estar aqui para ouvir essa palavra. Só que o que te espera quando você sair daqui? Daqui a pouco, a hora que você sair para o rolê, o que você pretende fazer? Durante a semana, o que você pretende fazer? Será que sua vida, que é o bem mais precioso que o Senhor te deu, vai realmente agradar a Ele? Deus espera uma mudança radical no nosso pensamento e nas nossas atitudes, para que o nome dEle seja glorificado, para que a gente possa realmente usufruir de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Todas aquelas promessas, todas as promessas que existem na vida, inclusive a promessa da vida eterna, isso nos aguarda, isso está reservado para nós. Deus tem isso guardado para cada um de nós, e só depende de nós para alcançar tudo isso. A terceira mudança é uma mudança de direção. O filho pródigo, ele estava indo por uma direção, ele estava lá vivendo com o pai dele, certo? Vivendo com o pai dele, usufruindo de tudo que ele tinha, toda a riqueza, segurança, proteção, estava lá, confortável, beleza. De repente, o que ele fala? Pai, me dá tudo,
Me dá tudo, me dá a minha parte que eu vou sair fora. Ele pega tudo que o pai dele tem para ele e ele pega um outro caminho. E ele começa a deixar para trás tudo aquilo que ele tinha. A vida confortável, a riqueza, né, os bens, os empregados. E ele passa a usufruir de outras coisas. Ele passa a usufruir de pecado, ele passa a usufruir de bebedeira, de curtição, de festa, de balada. E ele só se dá conta do que ele perdeu quando ele perdeu tudo o que o pai dele deu. Quando ele estava na pior. Querido, deixa eu te falar uma coisa. No momento que você mais precisar, naquele momento que você não tiver nada, que você olhar para o seu lado e falar assim, poxa, eu não tenho nada, acabei com tudo que eu tinha. Os teus pais e o teu pai, ele está lá, de braço aberto esperando. Uma mudança de direção. Aqui a gente pode mudar a palavra direção pela palavra conversão. O que você pensa quando você escuta a palavra conversão? Quando na minha fase inicial de conversão, quando eu ouvi essa palavra, eu imaginava o seguinte: uma pessoa de uma outra religião se converteu e agora é evangélico. Não é isso, genericamente falando? Não é isso que a gente imagina? Eu imaginava dessa forma. Mas a palavra conversão, ela quer dizer uma mudança de direção ou um retorno. O filho pródigo, ele estava lá caminhando com o pai dele, tranquilo, de boa, pegou tudo que ele tinha e começou a caminhar por um caminho que não alegrava o coração do Senhor, que não alegrava o coração dele. Mas quando ele cai em si e ele resolve tomar uma mudança de atitude, ele fala, poxa, vou voltar para aquilo que eu tinha. Vou atrás do que eu tinha, vou voltar atrás de tudo que eu perdi. Mesmo que eu viva como os empregados do meu pai, não tem problema. Mas eu vou voltar para lá, porque eu sei que meu pai, ele vai me aceitar. Mesmo que seja para viver como os empregados dele. Então a palavra conversão, ela fala de retorno, de você voltar a um lugar que você já estava. O arrependimento é isso na nossa vida, quando nós estamos usufruindo de algo do Senhor e por alguma situação da vida, por uma falta de cuidado, a gente se perde. E começa a caminhar por lugares que não agradam ao Senhor. Mas nós precisamos de uma mudança radical de direção. Primeiro, a mudança radical no nosso pensamento. Opa, esse lugar aqui não é legal para mim. Deus não se agrada disso. A segunda, nas nossas atitudes. E a terceira, a mudança radical de direção. Voltar a Deus, voltar ao Senhor, voltar a usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E o filho pródigo volta. Ele volta para o pai dele. E a palavra diz que quando ele volta, o pai dele vê ele de longe e expulsa ele. É isso que a palavra diz? Não é isso. O que o pai faz? O pai o recebe. Queridos, quando você se vê perdido, quando você se achar a pior pessoa do mundo, quando você falar assim, poxa, não tem mais saída, saiba que tem. Que existe uma saída, que é o retorno ao Pai. O Pai, ele nos aguarda todos os dias o Senhor espera ansiosamente por nós, pelo nosso arrependimento, pela nossa atenção. Então Ele espera que nós realmente tenhamos esse relacionamento com Ele. A semana passada, eu estava aqui no culto, orando a Deus, conversando com o papai. Compartilhei isso com o pastor Felipe, inclusive. E eu me lembro que eu estava louvando e adorando ao Senhor. E eu levantei as minhas mãos e eu falei, Deus, faz de novo. Faz de novo o que o Senhor já fez na minha vida. Fazendo menção ao Senhor a um tempo em que eu realmente orava mais, lia mais a palavra, sabe? Acordava de madrugada para orar. Fazia propósito de oração,
E eu falava isso com Deus: Deus, faz de novo, Deus de novo. E sabe o que Deus me falou? Filho, eu estou aqui, pronto para fazer de novo. Depende de você. Só depende de nós. Só depende de cada um de nós. Então nós precisamos ter essa mudança radical na nossa direção. Precisamos retornar ao Senhor. Devemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus e decidir mudar radicalmente. Nós precisamos decidir mudar radicalmente. Precisamos ter essa motivação no nosso coração. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Sem Deus é muito difícil. Com Deus é difícil, sem Deus é impossível a gente caminhar. E o filho volta. O filho volta para Deus. O filho pródigo volta ao pai dele. E o pai faz uma festa. Não é isso que a Bíblia diz? É isso, gente? Amém? Vocês estão acordados? Amém. Queridos, quando um pecador, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, você pode ter certeza de uma coisa: há festa no céu. Com certeza há festa no céu. Imagine o Senhor falando aos anjos ao teu respeito: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Imagine Deus falando isso ao teu respeito, aos anjos. Querido, nós somos humanos e nós, inevitavelmente, nós vamos errar. É da nossa natureza humana. O pecado tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. Mas você sabe o que difere nós cristãos do resto da multidão, do povo que está lá fora? Porque para eles é tudo normal. É tudo normal para as pessoas que estão lá fora. Mas o que difere nós das pessoas que estão lá fora é a capacidade que o Senhor nos deu de reconhecer os nossos pecados. Não existe nenhum tipo de condenação mais sobre nós. Tudo foi levado na cruz. Tudo foi levado. Todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Eu sei, quando a gente erra, quando a gente está em pecado, né, quando a gente desagrada o coração de Deus, dá vontade realmente da gente: não vou na igreja mais não. Deixa para lá. A gente começa a fugir da igreja. A gente começa a fugir dos amigos da igreja. É ou não é, Rodrigão? Não é? A gente foge mesmo. Por quê? Porque a gente não quer ser confrontado. O próprio evangelho, a própria palavra do Senhor, não precisa ninguém vir e puxar a tua orelha. Não precisa ninguém vir bater na sua cara. Falar: ô, seu vacilão. Quando você entende que você está errado, quando você precisa de um arrependimento, o próprio evangelho, o próprio Espírito Santo, com o mais doce amor que você possa imaginar, ele vem e nos corrige. O arrependimento necessariamente ele gera salvação. Você quer morar no céu? Quem quer morar no céu? Teve gente que não levantou a mão, hein? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu também. O arrependimento ele gera salvação. O arrependimento ele é pregado na Bíblia lá atrás. No Antigo Testamento ele já era pregado. Porque o arrependimento ele é a chave para a salvação. Sem arrependimento, infelizmente, nós não vamos alcançar as promessas que o Senhor tem reservado para nós. Quando a gente erra, ou melhor, quando nós não nos arrependemos, sabe o que você está dizendo para Deus? Sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Todo mundo lembra do filme A Paixão de Cristo, né? Aquele filme. Quando a gente não se arrepende dos nossos pecados, quando não é gerado um arrependimento no nosso coração, não espere o Senhor vir tocar no teu coração não, viu? O arrependimento ele é uma motivação gerada no nosso coração por nós mesmos. Deus ele vai falar para você: isso daí não está legal. Só que você vai decidir se arrepender ou não. Sabe o que acontece quando você não se arrepende? Quando você decide ficar com aquele pecadinho lá teu, lá de estimação? É como você estivesse falando assim para o Senhor, para Deus e para Jesus: Deus, aquele teu sacrifício lá que você deu ao seu filho, Jesus, aquele seu sacrifício lá na cruz, todo aquele sangue que você deu, que o Senhor derramou lá na cruz por mim,
aquilo lá foi tudo em vão. Mas não, queridos. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós estávamos aprisionados. Mas hoje não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você tem duas escolhas. O pecado bate a sua porta ou Jesus bate a sua porta. Quem você aceita? É uma luta contra a carne, é uma luta contra o espírito. Mas o Senhor lhe deu toda a capacidade intelectual, sentimental, física, para nós decidirmos em sempre escolhermos o caminho correto. Então o Senhor ele tem grandes coisas reservadas para nós. Grandes coisas. Agora há um livre acesso a Deus. Há um livre acesso ao Senhor. Por intermédio de Jesus, que deu o seu sangue, que morreu por cada um de nós. Então quando você se sente com aquele peso, quando você fala assim, poxa, eu não tenho saída. O que eu vou fazer da minha vida? Não tem mais saída. Resta uma saída. Voltar os nossos olhos, os nossos caminhos a Jesus. Porque toda a carga, todo o preço já foi pago. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Pode ficar até com vergonha. Ah, Deus, né? Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. Só que todo esse preço já foi pago. Todo esse preço, toda essa vergonha, já não existe mais nenhum tipo de condenação sobre nossas vidas. O Senhor Deus, quando nós nos arrependemos, Ele lança tudo isso no mar do esquecimento, para que nós possamos ter realmente uma vida adequada, caminhar com Ele. Então, queridos, que nós possamos realmente entregar a nossa vida a Deus, a nossa vida a Jesus, caminhar com Ele e entender que tudo foi levado na cruz, por mim, por você, já não existe mais nenhum tipo de condenação sobre a nossa vida. Não existe mais. Agora nós somos livres do pecado. Que a gente possa reconhecer nessa noite, quando você sair daqui, eu imagino que nesse tempo que nós estamos aqui, eu imagino que Deus tenha falado com cada um de nós. Eu imagino que Ele tenha, durante essa palavra, que Ele foi falando aí com você, que Ele foi tocando na sua mente, apontando para você o que tem que mudar, o que tem que melhorar. Assim como Ele fez comigo durante essas 2 semanas. Eu fui muito ministrado por Deus. Realmente eu pude experimentar muito do Senhor durante esse tempo. Então eu espero, de verdade, a minha oração hoje para Deus foi essa, que se uma pessoa for tocada com essa palavra, que não seja por mim, mas pelo Senhor, né, para que seja glorificado o nome do Senhor, já está de bom tamanho. Então, eu espero que possa ter gerado no seu coração uma mudança radical de pensamento, uma mudança radical de direção, e principalmente de atitude, e principalmente uma mudança radical de direção. Que você possa realmente voltar ao Senhor, voltar a experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor se aproxima, só para a gente destacar a respeito, mais um pouquinho de tudo aquilo que foi pago por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ser livres do pecado, eu queria ler rapidinho, não precisa abrir não, Isaías 53, 4, que diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados,
estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, por causa da sua dedicação. Mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi maltratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Queridos, está aí. Tudo aquilo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que Jesus sofreu, era por cada um. Era verdade, éramos nós que éramos para estar pregados naquela cruz. Éramos nós que éramos para sofrer toda aquela dor. Mas ele se fez como um cordeiro, como uma oferta perfeita, para que hoje eu e você pudéssemos livremente ter acesso ao Pai e reconhecer os nossos pecados diante do Senhor e usufruir de todas as promessas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Você quer nessa noite reconhecer que você precisa do Senhor, que você realmente precisa de uma mudança de conversão, que você precisa mudar o caminho que você se encontra hoje e voltar a usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você?